E aí pessoal, tudo bom? Mais uma vez estou aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Rodolfo, sou professor de Geografia aqui do Método e a gente vai trabalhar hoje um conteúdo que ele é muito importante para o seu vestibular, tanto para o SSA 1 e 3, como também para o Enem, certo? E que conteúdo é esse? É o conteúdo que a gente chama de Geologia Geral. Tem a parte também de Geomorfologia, mas a gente vai focar hoje nessa parte de Geologia, certo? Para vocês estudarem. Eu vou dividir essa aula em duas partes, que fica melhor também para vocês estudarem. E para a gente começar, queria mostrar para vocês como se faz essa questão da escala temporal em Geologia. Porque eu sei que vocês sabem que existem dois tipos de contagem temporal, que é o que a gente chama de tempo histórico e tempo geológico. Qual é a diferença entre o tempo histórico e o tempo geológico? A gente, na parte de geologia, trabalhamos com o tempo, logicamente, geológico. Mas o que seria o tempo histórico? É aquele tempo que você vai trabalhar o surgimento da humanidade. A gente divide em dezenas, centenas e, no máximo, em milhares de anos. Até porque você sabe que a existência do homem em relação à Terra ela é muito pequena. Já o tempo geológico, a gente costuma dividir em eras e períodos. Existem algumas tabelas, alguns quadros, algumas informações que costumam também dividir as eras em éons, certo? E aí, mas a gente costuma geralmente trabalhar apenas com as eras e os períodos. E aí eu trouxe duas imagens para relacionar isso para vocês. Essa primeira imagem mostra essa divisão do tempo histórico desde a pré-história até a idade contemporânea e você percebe aqui que a contagem ela vai se dar no máximo em milhares de anos. Quando a gente vem para a escala de tempo geológico, aí você percebe que a divisão ela se dá em milhões de anos. Por quê? Porque a Terra tem uma idade de 4,5 ou 4,6 bilhões de anos. Então, o que a gente tem de eventos que aconteceram na Terra é muito maior do que os eventos que vão acontecer com o surgimento da humanidade. Então fica essa relação para vocês saberem e não esquecerem, certo? E o que a gente vai focar vai ser na parte de tempo geológico. Isso aqui é o que a gente chama de tabela com a escala de tempo geológico dividido em eras geológicas. E aí como é que a gente faz a divisão? Começamos na era azoica, que não foi colocado aqui. Por que não foi colocado? Porque o azoico é o período que não existia nada. Os eventos eles vão começar a acontecer a partir do pré-cambriano, que vai ser a primeira era geológica que existiu. E aí a gente vai tendo o processo de evolução da Terra e as eras elas vão sendo modificadas, passando pelo Paleozoico, que é a idade antiga. Esse paleo justamente faz referência à antiguidade. Você tem o Mesozoico, que é a idade intermediária, e você tem o Cenozoico, que é a idade recente, que é a idade que a gente está nesse momento, que inclusive vai ser a escala de tempo do surgimento também do ser humano, da humanidade, certo? Professor, mas é importante a gente saber essas eras, períodos, o ano e os eventos? Sim, é importante vocês saberem por quê. Principalmente para o SSA, de vez em quando cai uma questão sobre essa escala de tempo geológico. No Enem já caiu? Já, mas no Enem cai muito mais contextualizado, aí fica um pouco mais fácil, mais tranquilo você trabalhar. Coloquei aqui uma questão para vocês. Isso aqui também seria outra maneira de mostrar como é que se dá essa divisão da escala de tempo geológico. E eu coloquei aqui uma questão para a gente fazer, certo? Que vai falar justamente sobre as eras geológicas. Geralmente se pergunta sobre as eras geológicas, certo? E aí eu tenho uma pergunta para vocês. O planeta Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Para efeito de estudos, todo este período é dividido em éons, eras e períodos, como comentei a vocês. Pode vir com os éons ou ele pode colocar já nas eras. O éon Fanerozoico é subdividido em Paleozoico, Mesozoico e Cenozoico. Então nós temos dois éons principais, que é o Fanerozoico e o Proterozoico. E aí ele relacionou aqui ao éon Fanerozoico, certo? E o éon Fanerozoico é dividido em eras. O que é que ele quer saber? Vamos para a pergunta. Considerando os conhecimentos sobre a história do planeta Terra,
e a evolução da vida, é correto afirmar que o ser humano surgiu em qual era geológica? Veja, uma pergunta fácil para você fazer, que foi o que eu comentei assim que eu falei daquela tabela. Em qual era geológica o ser humano ele surgiu? E aí você tem que saber que a era que o ser humano surgiu foi a era Cenozoica, certo? Repito, não é uma questão difícil, mas é uma questão que de vez em quando o aluno não tem o cuidado daquela pequena olhada nas eras geológicas e aí não consegue fazer essa relação. Certo, gente? Então, primeira parte que você tem que saber seria essa questão da idade geológica da Terra e como esse tempo ele vai ser subdividido, beleza? Continuando, a gente vai falar um pouco sobre o surgimento da Terra. Essa parte do conteúdo, ela também é muito comum de você estudar em astronomia. E aí eu vou apenas fazer uma relação, porque a gente trabalha com algumas hipóteses de surgimento da Terra. Quais são as hipóteses que a gente tem hoje com maior evidência e maior credibilidade? A gente tem aquela do ponto de vista mais espiritual e filosófico, que seria a ideia do criacionismo, onde a gente tem um Deus que ele vai fazer a criação de todo o universo em uma escala temporal que a gente também tem que tomar muito cuidado quando a gente vai olhar os relatos falando sobre a teoria criacionista. Você não pode achar ou querer ter a certeza de que o tempo que é relatado nas escrituras é o mesmo tempo de vida da humanidade hoje. E as outras teorias que a gente tem é o que a gente chama de teorias evolucionistas, que se apoiam muito mais em características científicas do que em características filosóficas, beleza? Quais são as teorias? A teoria da cosmologia natural, a teoria M, que também a gente chama de teoria do multiverso, que é apoiada em outra teoria chamada de teoria das cordas, e a teoria que a gente tem mais conhecimento, porque aqui tem uma maior base científica, é a teoria do Big Bang. Porém, eu aconselho a vocês darem uma lida nas outras teorias também, para ficarem por dentro. A gente nunca sabe o que o vestibular ele pode cobrar, certo, pessoal? E aí eu tenho aqui algumas imagens para vocês também depois darem uma refletida quando pegarem o material para estudar. Uma imagem que vai relacionar a teoria criacionista, e aqui eu tenho um esquema que talvez esteja um pouco pequeno para você ler pela aula, mas quando você pegar o material você consegue enxergar, beleza? E aqui mostra a evolução da origem do nosso planeta, certo? A partir do instante zero, há 4,6 bilhões de anos atrás, até o que a gente tem nos dias atuais, com toda a sua formação. Certo? Então não esqueçam de dar uma olhada também nessa parte. E aí a gente vai agora, depois de entender como se deu o surgimento da Terra, a gente vai dar uma analisada da estrutura da Terra. Como é que essa Terra ela é constituída, o que se tem dentro dela. E aí existem algumas camadas que é bom vocês saberem, que eu não tenho certeza que vocês sabem, porque isso é conteúdo bastante trabalhado, inclusive no seu ensino fundamental. A gente costuma dividir a estrutura interna da Terra em 3 partes, que a gente chama de crosta terrestre ou litosfera, manto e núcleo. Professor, o senhor colocou uma palavra debaixo do nome núcleos, NIF. O que significa esse NIF? Seriam os 2 principais elementos que a gente vai encontrar no núcleo, que é o níquel e o ferro. Cada camada dessa, ela vai ser subdividida. E aí eu coloquei algumas informações aqui para depois vocês também darem uma lida. A crosta terrestre tem algumas características fundamentais. Ela é a mais externa, mais sólida, a mais fina. Ela vai ter uma espessura bastante variável, porém pequena em relação às outras camadas. E ela vai ter uma divisão que nós chamamos de cial e cima. O cial seria a parte mais externa da crosta, que nós chamamos de crosta continental, e o cima seria aquela parte mais interna, que nós chamamos de crosta oceânica. O cial vem de quê? Vem de 2 elementos que vão constituir a maior parte da crosta, que é o silício e o alumínio, e o cima seria o silício e magnésio. O manto também vai ser dividido. Ele vai ser dividido em manto superior e manto inferior. Ele já vai ser muito mais espesso que a crosta.
E o seu material, o seu estado físico, ele é o pastoso. Tanto que é no manto que a gente encontra o material vulcânico que vocês conhecem como magma ou lava. E quando a gente vem para o núcleo, mesma coisa, é a camada mais profunda, mais interna, maior temperatura, e o núcleo também tem a sua divisão, que nós chamamos de núcleo externo e o núcleo interno. Pessoal, qual é o estado físico do núcleo? O núcleo externo, ele tem um estado físico líquido. Já o núcleo interno, ele tem um estado físico sólido. Por quê, professor? Porque quanto mais interno, maior vai ser a pressão. E essa pressurização acaba deixando a consistência bastante sólida. Já a parte externa, como a temperatura é bastante elevada, então todo aquele material ele vai acabar entrando em estado de fusão, certo? E aqui eu tenho uma imagem para mostrar a vocês. E muito detalhe nessa imagem. Por quê? Porque essa imagem ela vai trazer duas perspectivas diferentes. O que a gente chama de composição química e propriedades físicas. Então isso quer dizer que a gente pode classificar a estrutura interna da Terra de duas maneiras. A partir de propriedades químicas ou a partir de propriedades físicas. E aqui está o desenho bem comum também de vocês. A divisão em crosta, o manto e a parte interna que seria o núcleo. E aqui eu tenho outra maneira de você visualizar. Como eu disse a vocês, o núcleo é dividido em duas partes, o manto é dividido em duas partes e a crosta é dividida também em duas partes. Um detalhe muito importante. Não sei se vocês conseguem visualizar, não ler, mas visualizar. Eu tenho aqui 3 nomes bastante difíceis até de se falar. Isso é o que a gente chama de descontinuidades. O que são as descontinuidades? São as regiões de transição entre cada camada da Terra, certo? Então a gente tem a descontinuidade de Lerman, que seria a primeira divisão entre núcleo e manto. A gente tem a descontinuidade de Gutenberg e a gente tem a descontinuidade que é mais trabalhada, que é a de Mohorovic. Essa descontinuidade ela vai separar a crosta do manto e essa região é muito importante porque é nela que nós encontramos a astenosfera. Professor, e o que é a astenosfera? É a região onde a gente vai encontrar o deslocamento das placas tectônicas a partir das correntes de convecção que vou mostrar a vocês também, beleza? E para a gente fechar essa parte de estrutura interna da Terra, eu trago outra questão para a gente exercitar. Uma questão de verdadeiro ou falso, que eu acho bem legal, porque dá para a gente analisar cada elemento da questão, certo? Aqui tem uma imagem com a estrutura interna da Terra, porque a questão vai se basear nela para a gente fazer. Preste atenção. A figura esquemática a seguir refere-se à estrutura interna do planeta. Observe, e aqui eu tenho os elementos para a gente analisar. Analisa aí, viu, galera? A estrutura interna da Terra é representada em modelos que se apoiam em 2 critérios distintos: as propriedades físicas e a composição química. Será que eu falei disso quando eu estava explicando a estrutura interna da Terra? Pensa aí. Vou fazer o segundo para dar tempo de você refletir e você marcar antes de eu falar, beleza? O 2. O manto terrestre indicado pelo número 1. Ele colocou ou poderia ser esse número 1 aqui ou esse aqui. E aí, será que essa parte aqui corresponde ao manto terrestre? Vamos continuar lendo. Se situa sobre o núcleo e se estende até 20 km de profundidade. É uma faixa de intensa atividade sísmica e vulcânica. Será que isso está relacionado ao manto? Terceiro parêntese. O estudo da estrutura da Terra tem por base métodos muito diversificados, mas a análise da astenosfera... Eita! Será que você lembra onde está a astenosfera ou você tem algum problema de esquecimento? Então vamos ver, ó. Cadê? Muitos diversificados, mas a análise da astenosfera já é possível mediante observações diretas. Ele está dizendo que o ser humano já consegue enxergar a astenosfera. E aí fica uma reflexão para você justamente sobre esse ponto. Como será que o homem ele conseguiu fazer a divisão de todas essas camadas? Será que ele já conseguiu chegar a todas elas? Bem, pensa aí. E o quarto parêntese, a camada número 1, que é essa aqui, ou essa parte aqui,
Apresenta manifestações magmáticas e sísmicas na área de colisão de placas litosféricas. Essas áreas são tectonicamente instáveis, certo? E aí eu creio que você sabe o que significa a palavra instável, beleza? E o último, a crosta oceânica é formada basicamente de basalto, a oceânica, certo? Ela é a menos espessa, em geral, do que a crosta continental, sobre a qual residem bilhões de seres humanos. Certo? Creio que já tenha dado tempo de vocês lerem as alternativas e agora a gente vai para o gabarito. Primeiro parêntese, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A gente viu que a crosta ela pode ter dois tipos de análise, propriedades físicas e a sua composição química. Segundo parêntese, verdadeiro ou falso? Falso, porque o manto não é indicado pelo número 1, ele fica exatamente abaixo. E ele ainda diz que fica sob o núcleo. Se ele está dizendo que fica sob, está dizendo que fica abaixo do núcleo. E isso aí está errado, né? Vamos lá. Terceiro parêntese. O estudo da estrutura interna da Terra tem por métodos muito diversificados, mas diz que a análise é possível sob observação direta. Será que o ser humano consegue chegar até aqui só sendo muito doido para achar que isso é o quê? Verdadeiro, porque o ser humano não consegue chegar lá, né? É muita demência pensar que ele vai chegar no núcleo da Terra. E o quarto parêntese, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E o quinto parêntese, para a gente dar uma adiantada, verdadeiro também, beleza? Então, cuidado, gente, dá aquela revisada, vejam como eles sempre perguntam sobre as propriedades, então é importante você ter essa noção da divisão das camadas da Terra. Teve uma dúvida quando você estava fazendo essa questão? Dá uma voltada aqui, ó, dá uma olhada na imagem, na disposição das camadas, dá uma olhada também, que não foi perguntada na questão, nas descontinuidades, para que você possa relacionar bem, certo? Na hora da prova você acertar a questão. Continuando, a gente vai agora para outra parte muito importante, que é o que a gente chama de origem dos continentes. Existem duas teorias principais que a gente trabalha em relação à origem dos continentes. Como se chegou a essa configuração que a gente tem hoje? Surgiu do nada? Então, assim, quais são as duas teorias? As que a gente chama de teoria da deriva continental e teoria da tectônica de placas. Tem um filme muito legal que vocês podem assistir, que também é um filme muito mentiroso, mas dá um pouco a noção de você entender como seria essa divisão, que é um filme chamado de Viagem ao Centro da Terra. Inclusive, no filme mostra o homem chegando no núcleo da Terra, o que é uma mentira muito da cabeluda, beleza? Então vamos lá. Essas teorias vão se basear em quê? Aí eu tenho algumas informações aqui para vocês olharem. A primeira teoria é a da deriva continental, depois vem a teoria da tectônica de placas. O que é que essas teorias vão dizer? Professor, eu tenho que decorar tudo isso aqui? Depende. Se você conseguir, massa. Mas eu acho mais interessante você fazer relações, certo? Como assim, professor? Relações. Deriva continental. O que significa a palavra deriva? Seria alguma coisa, algum elemento que não tem direcionamento definido, que é o que a teoria de Alfred Wegener vai dizer, certo? Cientista alemão, onde ele, a partir de experimentações, observações, ele chegou à conclusão de que os continentes, há muito tempo atrás, e ele datou aqui 250 milhões de anos, isso seria, se você quiser relacionar as eras geológicas, seria mais ou menos o período Mesozoico. E aí é bom você saber também algumas informações importantes a cada era geológica. Então, por exemplo, de acordo com a teoria da deriva continental, a divisão dos continentes começou a acontecer no Mesozoico, beleza? E ele se baseou em quê? Em observações. Então, ele conseguiu analisar que a borda de alguns continentes, elas se encaixavam como se fosse um quebra-cabeça, que eu vou mostrar a vocês já já, certo? Qual foi as outras observações? Ele observou também que existiam fósseis de animais e vegetais que estavam em continentes bastante separados e que eram da mesma espécie. Ele verificou também que existiam climas antigos que também tiveram o mesmo período de ocorrência em continentes separados, que é o que a gente chama de paleoclimas. Repito, isso foi observação. Isso quer dizer o que então, professor? Que essa teoria não foi aceita
pela ciência. Não foi aceita por quê? Porque ele não conseguiu provar. Ele apenas sugeriu e elaborou sua hipótese. Com o passar do tempo, a teoria foi esquecida e surgiu a teoria da tectônica de placas, que foi elaborada pelos cientistas norte-americanos Harry Hess e Robert Dietz. Esses dois caras, eles reafirmaram a teoria de Alfred Wegener. Então isso quer dizer o quê? Que a teoria dele estava certa, ele só não conseguiu provar. Professor, e como foi que esses cidadãos conseguiram provar a teoria deles, da tectônica de placas? Porque nessa época já existia alguns equipamentos que davam essa base, como por exemplo os sonares, que foi muito utilizado durante o período de guerras. Tanto que essa teoria vai vir após a Segunda Guerra Mundial. Então a gente já teve vários avanços tecnológicos que vão ajudar na delimitação das áreas e, consequentemente, na afirmação da teoria, certo? E o que foi que ele disse? Ele disse que essa movimentação, a movimentação do magma, que eu vou mostrar a vocês como se dá essa movimentação, ela vai acabar movimentando, a movimentação do magma movimentam as placas rochosas, que eles chamaram de placas tectônicas. Veja que coisa legal. Uma teoria que vai afirmar a teoria anterior que tinha sido esquecida, porque o cara não conseguiu provar. Acredito que ele deve ter ficado muito feliz no céu quando provaram a teoria dele. Vamos lá. E aqui eu tenho duas imagens para mostrar a vocês essas duas teorias. A teoria da deriva continental, ele dizia o seguinte, que todos os continentes juntos formavam uma única massa. E essa informação é muito importante, que é o que a gente chama de Pangeia, grande terra. E com o passar do tempo, ele não soube explicar como isso acontecia. Essa Pangeia foi se fragmentando e formando outros continentes, inicialmente a Laurásia e a Gondwana, e existia também um único oceano que ele chamava de Mar de Tétis. Certo? Com o passar do tempo foi separando até a gente ter a configuração que nós temos hoje. A teoria da tectônica de placas, ela vai ser afirmada, embasada no que nós chamamos de correntes de convecção do manto, certo? E aqui eu tenho a foto dos dois principais representantes, Alfred Wegener e Harry Hess, que são os principais pensadores de cada teoria, da deriva continental e da tectônica de placas. E para a gente fechar essa parte do conteúdo e fechar esse primeiro bloco de conteúdos, eu trago para vocês um vídeo que ele vai mostrar justamente como se dá essa movimentação. E aí ele é bem tranquilo, é bem pequenininho também. Veja, isso que vocês estão vendo é o manto e essa movimentação aqui seria justamente pelo aquecimento do interior da Terra. Esse aquecimento faz com que haja uma movimentação circular e essa movimentação acaba movimentando a crosta terrestre, que são as placas tectônicas. Veja, como o movimento ele é bem condicionado, bem circulatório, por isso que a gente chama de corrente ou célula de convecção, certo? Esse movimento ele vai acabar fazendo com que as placas tectônicas se movimentem, certo, pessoal? E aí a gente fecha agora esse bloco com essa imagem. Espero que vocês tenham gostado. Deem sempre uma olhadinha, não esqueçam, certo? E a gente vai continuar essa parte do conteúdo na próxima aula, beleza? Valeu, pessoal. Um abraço.